Cosmos versus Polkadot. É muito comum que essas duas blockchains apareçam em discussões no mercado cripto. Mas afinal, como é que esses projetos podem ser comparados? Para que eles servem? Será que compensa investir? Nesse vídeo eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre esses dois ecossistemas. Bora lá? E antes de começar o vídeo, vou falar rapidinho aqui para vocês do Minuto Cripto, a nossa newsletter inteiramente gratuita que cobre os melhores e mais importantes assuntos do universo cripto, todos os dias na sua caixa de entrada. É só se inscrever no link que está aí na descrição. E essa edição do dia 26 de maio desse ano fala do futuro das blockchains. Então, se você ficou interessado sobre assuntos como blockchains modulares, segundas camadas, sobre como que Polkadot e Cosmos podem ser diferenciadas nesse contexto, né, como que elas são classificadas, o que que é blockchain monolítica, todo esse tipo de termo complicado ou de questões ligadas à arquitetura, né? Se você quer entender um pouco mais sobre isso de forma bem rápida, esse resumo aqui, em poucos minutos, fala tudo o que você precisa saber para estar bem posicionado e à frente do mercado. Então, se você gostou da ideia, é só se inscrever no link da descrição e você vai receber amanhã mesmo, de forma inteiramente gratuita, mais uma edição do Minuto Cripto. Bom, então bora para o conteúdo. Para começar, o que é que essas duas blockchains ou esses dois projetos pretendem? O primeiro tópico que a gente pode abordar é sobre eles serem uma espécie de kit pronto. Ou seja, você já tem todas as ferramentas para criar uma blockchain nova de forma fácil, de forma rápida. Esse é o primeiro ponto que a gente pode entender como sendo um objetivo desses projetos. O segundo ponto é que os projetos também visam facilitar a comunicação. Então, não só você pode criar uma blockchain de forma mais fácil, mas todas as blockchains criadas usando esse kit conseguem, de alguma maneira, se comunicar. Então isso é muito bacana porque você evita a criação de silos, né, e a fragmentação de liquidez que é tão comum em outras tecnologias presentes no mundo cripto. O terceiro ponto é que, além de ter a comunicação facilitada entre as blockchains, você tem algum tipo de estrutura que funciona como uma camada zero, uma base que vai permitir uma segurança compartilhada, por exemplo, no caso da Polkadot, uma troca de tokens diretamente entre essas blockchains. Então você também tem uma estrutura de comunicação com mais uma outra camada que permite que essas blockchains criem a chamada interoperabilidade, ou seja, elas conseguem operar entre si. Isso é bastante importante também. Finalmente, existe uma visão sobre escalabilidade que está bastante presente nesses projetos e que é um dos objetivos. Diferente do que acontece com blockchains clássicas, como seria o caso da Ethereum original, baseada em prova de trabalho, o Bitcoin ou outras blockchains, a escalabilidade aqui ela não é pensada a partir do algoritmo de consenso, do tempo que vai levar para produzir um bloco, ou outros parâmetros que vão utilizando a blockchain como se ela fosse um edifício, né? Você crescesse para cima. Aqui você tem uma escalabilidade que é horizontalizada, ou seja, você vai ter múltiplas blockchains que juntas vão crescer para cima. Então é como se você tivesse a analogia entre um edifício isolado e um conjunto de edifícios, que seriam todas essas blockchains, e aí eles têm caminhos entre eles onde existe a possibilidade de se comunicar, de fazer a troca de tokens, né, entre outras operações que podem ser realizadas. Então, existe essa proposta muito forte aqui de meio que começar do zero e fazer um tipo de blockchain que consegue se comunicar e escala a partir da distribuição das atividades. A partir daí, você tem, então, alguns públicos-alvos que fazem sentido dentro desses quatro pilares que eu acabei de comentar, como, por exemplo, desenvolvedores. Então, se você está precisando desenvolver uma blockchain, você pode utilizar a Cosmos ou a Polkadot para iniciar o seu projeto, então não precisar escrever tudo do zero ou precisar forcar, né, começar a copiar um código de uma blockchain mais complexa, como a Ethereum, por exemplo. Isso é bastante importante. Outro público-alvo notável são empresas, né? Então, se você tem uma empresa que deseja iniciar um negócio baseado em blockchain, pode fazer muito mais sentido utilizar um kit pronto. E isso acontece, por exemplo, com várias corretoras que utilizam tecnologias da Cosmos, né? Justamente para não ser tão permissionado, você não tem que pedir permissão para ninguém, é só utilizar o kit e com algumas perguntas respondidas você já tem ali uma casca pronta e um conjunto de módulos que você pode começar a utilizar para criar sua própria blockchain.
Outro público-alvo relevante seriam projetos de finanças descentralizadas, justamente porque esses dois ecossistemas, tanto pensando em Polkadot quanto pensando em Cosmos, possuem capacidade tecnológica de interoperar, de se comunicar com blockchains de fora. Então, isso permite a transferência de tokens de fora para dentro desses ecossistemas, o estabelecimento facilitado de pontes, a comunicação também com outros aplicativos de finanças descentralizadas dentro do ecossistema, também de forma facilitada. Então, você tem todo um arranjo que facilita bastante, uma construção bastante sofisticada em DeFi. Claro que isso ainda não acontece hoje, mas digamos que os primitivos, né, o ferramental já está todo aí para que esse desenvolvimento comece a acontecer. Legal, mas então o que seria a Cosmos, por exemplo? Bom, a Cosmos, quando a gente fala Cosmos, a gente pode estar falando de várias coisas diferentes, né? A gente pode estar se referindo, por exemplo, a Interchain, né? Interchain porque o projeto utiliza o slogan de internet das blockchains. Então, essa internet das blockchains baseadas no kit de desenvolvimento da Cosmos seria a Interchain. Aqui a gente consegue ver a atividade, digamos, espacializada, né, apresentada graficamente de forma animada da comunicação entre as diferentes blockchains da Cosmos num período de 30 dias. Então, você tem uma troca constante entre elas. É possível notar, por exemplo, que a Osmosis tem um papel bastante forte em termos de troca de tokens ou troca de mensagens, né? Ela está ali do lado esquerdo e o Cosmos SDK, apesar de ele ter muitas conexões, ele está bem cheio de linhas sobre ele não tem tanta atividade quanto a Osmosis, que é uma corretora descentralizada. Então isso dá uma noção, né? Você vai tendo uma constelação de blockchains conectadas e é bem legal quando a gente consegue ver dessa maneira visual, né? Fica um pouco mais fácil de entender. Então isso aqui seria a Interchain, que pode ser pensado como o nome oficial desse ecossistema. E aqui dá para visualizar só o Cosmos Hub, ou seja, a blockchain que deu início a essa Interchain, que deu início a esse ecossistema baseado no kit de desenvolvimento da Cosmos. Então ela também tem uma série de conexões e aqui dá para ver quais são especificamente as blockchains da Cosmos que se conectam com esse hub, né? Oficialmente, essas blockchains são chamadas de zonas, né? Então, você tem a zona da Osmosis, a zona da Stride e assim por diante, formando essas conexões. Então, se a gente for pensar nesse conjunto de ferramentas do projeto da Cosmos como uma espécie de blocos, né, de montar, né? Você tem, por exemplo, o SDK, que é essa caixa de ferramentas para a construção de uma blockchain. Você tem também o Comet BFC ou Comet BFT, que nada mais é do que o algoritmo de consenso, ou seja, o programa que faz com que os diferentes nós que vão validar transações da rede consigam chegar num acordo. Então, ele é um sistema tolerante a falhas que é utilizado para validar transações e que, no caso da Cosmos, suporta mais ou menos uns 100, 120 validadores. Então, reforça a ideia de escalar de forma horizontal, até porque você não pode sair colocando um monte de validador. E tem o IBC, ou IBC, que é o protocolo de comunicação interblockchain, utilizado para fazer a comunicação entre blockchains. Então ele começou simples, com transferências de tokens apenas, e aí tem todo um esforço para que ele vá ganhando complexidade à medida do tempo e até se expanda para além do ecossistema da Cosmos. E quando você utiliza o SDK, você ainda ganha a possibilidade de incorporar outros módulos. Então, módulo para governança, autorização, para fazer contas multi-assinatura, tudo isso já está pronto e você pode ou não incorporar a sua zona, né, no caso. Então, quando a gente pensa nesse ferramental, nesse conjunto de tecnologias da Cosmos, a gente tem um ambiente que é amigável para quem desenvolve em linguagem Go, que é uma linguagem pensada pelo Google, né, há alguns anos e que tem uma certa popularidade em alguns círculos da internet. Ainda existe a possibilidade de usar Rust, uma linguagem de alto nível que, embora considerada um pouco difícil, é comparável a um C ou C++ em termos de performance, então é uma linguagem bacana para quem precisa de uma aplicação bem robusta, né? Então, se você precisa fazer um aplicativo que demanda alto desempenho, você pode utilizar Rust associado a esse conjunto de tecnologias que já vem no kit, e você também tem essa capacidade de conversar. Então, isso daqui vai construir o cerne do que tá presente na Cosmos. Quando a gente olha para os prós e contras da Cosmos, a gente tem um cenário que talvez não favoreça tanto
por causa do estado das coisas hoje, mas que pode vir a mudar, né? Porque você tem um staking que é bastante amigável, você tem um conjunto de tecnologias que, por ser muito fácil de utilizar do lado do desenvolvedor, levou à criação de várias blockchains de corretoras, não é só uma, você tem várias. A da Binance, originalmente é baseada na Cosmos, você tem a Cronos, que é da Crypto.com, a OKEx Chain, que é da OKEx. Então, só aí você já tem 3 corretoras utilizando a tecnologia da Cosmos, e isso não é por acaso. Além disso, o SDK, né, esse kit de ferramentas, ele é considerado de boa qualidade. Então, o que você vê nos círculos que discutem o desenvolvimento de blockchains é uma boa apreciação desse conjunto de ferramentas. Por outro lado, é um ecossistema bastante conflituoso. Então, você tem rumos incertos para o desenvolvimento não só do Cosmos Hub, que seria essa blockchain embrionária que deveria ser o grande ponto de encontro, mas de outras tecnologias, outros projetos. Então, é um ecossistema com muitas discussões, digamos, pesadas, um certo desgaste nos fóruns. Isso é uma coisa ruim, porque acaba prejudicando o ecossistema em termos de roadmap, né? Então, a gente chama essa situação de desalinhamento de incentivos. Os participantes não estão alinhados, cada participante acaba querendo caminhar numa direção e, com falta de consenso, falta de mecanismos para fazer a mediação dos diferentes interesses, você acaba tendo uma disputa que é desgastante. Isso é muito ruim para quem depende dessas tecnologias para construir um negócio, porque obviamente vai criar toda uma insegurança tecnológica, de comunidade. Isso é muito ruim mesmo. Outra coisa é que a segurança, ela ainda é nebulosa na Cosmos, ela não tem uma facilitação da segurança compartilhada. Você não é obrigado a se conectar ao Hub, e o Hub ainda está engatinhando em oferecer essa segurança compartilhada. Já tem um projeto que é o Neutron, que deve fazer uma permuta com o Hub, deve ter toda uma interação para poder fazer os pontapés iniciais, né, para o projeto começar. E, claro, isso é muito positivo, mas ainda é só o Neutron, está muito no começo, teve toda uma discussão desgastante antes, então é bem diferente da Polkadot, por exemplo, nesse sentido. Finalmente, muito do que eu falei antes sobre conflito está baseado numa limitação da governança da Cosmos. As atualizações são feitas via fork, então tudo isso gera também uma tensão, porque não é muito elegante, digamos assim, né? É um problema que já nasceu, por exemplo, na Ethereum, que tentou ser corrigido por uma blockchain como a Tezos no passado, mas que talvez pela época em que o SDK e a Cosmos foram desenvolvidos, acabou não sendo incorporado e até hoje acaba respingando na forma como as coisas são pensadas e implantadas na Cosmos. Como eu falei, o Hub não é a principal zona da Cosmos, e isso se reflete quando a gente olha exploradores como o Map of Zones, que eu estou mostrando aqui. Então, destaquei o Hub, vocês podem ver que ele está perdendo para a Osmosis, que é uma corretora descentralizada, como eu já falei, e a Stride, que é uma zona voltada para fazer a vinculação líquida, né? O chamado Liquid Staking, quando você pode colocar os ativos para garantir o consenso da rede, mas ao mesmo tempo ter um token derivativo, né, um token associado a esse ativo depositado e poder fazer operações com ele, ou seja, você ter a possibilidade de não perder totalmente a liquidez. Então, quando a gente olha para o Hub, justamente por ele ter pouca utilidade, ele acaba perdendo para outras blockchains como a Osmosis, que pode sim, se ela desejar e se tiver também um desenvolvimento menos conflituoso, acabar se tornando o principal hub da Cosmos, né? Isso mudaria a dinâmica desse ecossistema inteiro, possivelmente. Agora vamos falar um pouco da Polkadot. Ela parece com a Cosmos em algumas coisas, mas é um projeto que, apesar de algumas semelhanças ou de ter a mesma proposta, uma proposta muito parecida, é bastante diferente em termos de visão ou de paradigma, né, sobre como fazer as coisas. Então, quando a gente olha para a Polkadot, a gente tem uma situação diferente da Cosmos. A Cosmos tem uma economia, digamos assim, mais livre, é um ambiente muito menos permissionado. Na Polkadot acontece o contrário. A Polkadot ela tem um sistema sofisticado de governança, as pessoas vão votar a partir não só da governança da própria Polkadot, que seria a Relay Chain ou a cadeia propagadora, que vai garantir segurança compartilhada, mas elas também vão votar com o próprio bolso quando elas se engajam nos chamados leilões coletivos, que ajudam a financiar os projetos que se conectam à Polkadot. Então você tem um ambiente muito mais sofisticado que, embora seja
aparentemente burocrático a princípio, ele pode trazer no longo prazo um resultado mais consistente, né? Isso que a gente acaba vendo na Polkadot, um roadmap que é cumprido de uma forma mais rigorosa, um ambiente de desenvolvimento que parece muito mais saudável, né? E nessa imagem aqui deu para ver as conexões entre a Relay Chain e as parachains, que seriam equivalentes às zonas da Cosmos. São blockchains, elas são baseadas num kit de desenvolvimento, que é o Framework Substrate, né? Framework é um nome que a gente dá em tecnologia para qualquer conjunto de ferramentas que já tem um código pronto a partir de uma determinada linguagem, no caso da Polkadot é Rust, e você já usa isso para escrever uma parachain que pode ou não se conectar à Relay Chain, né? A ideia é sempre que você vai ganhar o leilão e aí você vai ter um período para fazer a conexão à Polkadot, que é a Relay Chain, como eu expliquei. Então, a gente pode pensar na Polkadot como baseada em 3 pilares ou 3 peças que vão construir uma blockchain também que tem essa pretensão de ser uma espécie de camada zero. O consenso também baseado em Proof of Stake, mas é um Proof of Stake um pouco diferente daquele da Cosmos, embora na prática, para quem está utilizando, ou mesmo para quem está desenvolvendo, não faça tanta diferença assim, mas é um Proof of Stake baseado numa tecnologia chamada Ouroboros, né, que é a mesma que a Cardano utiliza, então é baseado num paper que tem que acabou recebendo esse nome, né? Você também vai ter um foco muito grande em segurança compartilhada e disponibilidade de dados, ou Data Availability, né, que é essa sigla DA ou DA, né? E na Polkadot isso acaba tendo uma ênfase maior, justamente porque ela tem esse papel de camada zero e de segurança compartilhada no desenho funcionando desde o começo. E você tem, como eu expliquei, uma governança sofisticada que agora ganhou mais um capítulo com um formato OpenGov, lá, um novo portal de governança e que deve ajudar a criar um ambiente ainda melhor para quem está desenvolvendo. Na parte superior desses slides você pode ver a cadeia propagadora, que seria a Relay Chain, a Polkadot, né, nessa cor mais rosa, com as parachains conectadas, e ali no cantinho à direita tem uma ponte com a Ethereum. Então é mais ou menos essa arquitetura se a gente for pensar graficamente. Quando a gente olha para as peças que compõem essa tecnologia toda da Polkadot, eu destaco o Substrate, que é esse conjunto de tecnologias para você desenvolver a blockchain baseado em Rust, que seria equivalente ao Cosmos SDK. Você tem outro que chama Spree, que são meio que receitas de bolo, como se fosse uma espécie de código mesmo, que você pode compartilhar entre parachains. Então é mais uma forma de você poder automatizar e ter sofisticação na construção dos modelos de negócio que vão estar associados a essas redes. E o XCM, que é um formato e linguagem para troca de mensagens. A Polkadot deixa muito claro que não é um protocolo, mas é um formato e linguagem que, no final das contas, vai ter um papel muito semelhante ao de um protocolo, porque o objetivo final é facilitar essas questões de mensageria, de troca de informações entre diferentes blockchains. Dos prós e contras da Polkadot, nós temos um ambiente um pouco mais positivo em relação a Cosmos. Então eu vou começar aqui com os contras, porque tem um pouco mais de prós. O contra que eu começo a destacar é o da facilidade, principalmente no começo, né, em que a Polkadot ainda estava desenvolvendo infraestrutura mais voltada para o usuário, né? A Polkadot sempre deixa claro que tem um foco maior em empresas, em desenvolvedores institucionais e não tanto no usuário final, o que eu particularmente acho que é correto mesmo, até porque é uma tecnologia de base, então você não espera que o usuário vai interagir com o chamado bare metal, né, com o que está mais na base de algum produto ou serviço, né? Então a facilidade dela, principalmente no começo, não era tão legal. Isso já está mudando com carteiras como a Talisman, mas ainda dá para perceber que a Polkadot tem um pouco dessa pegada. Outra coisa é que você pode interpretar o sistema de leilões como sendo uma barreira de entrada. Então você tem sim um ambiente, ainda que exista uma socialização desse permissionamento, é um ambiente permissionado. Finalmente, o staking da Polkadot sempre foi considerado burocrático, mesmo em comparação com o da Cosmos. Então você tinha um ambiente que exigia um piso mínimo para que você tivesse o staking, exigia um monitoramento constante dos validadores para garantir recompensas, e na prática você precisava de muito DOT em staking em vários validadores com monitoramento constante, mas isso já começou a mudar, porque hoje já dá para fazer o staking em grupo, né, em piscinas ou agrupamentos,
Então já facilitou bastante, fora que hoje já existem parachains voltadas para liquid staking, como a Bifrost e a Acala, que também suavizam bastante desse processo, mas foi e ainda é um traço da Polkadot. O staking puro da Polkadot não é tão amigável quanto o da Cosmos, por exemplo, embora não seja tão complexo de fazer quanto o da Ethereum. Quando a gente pensa nos prós, como eu tinha comentado antes, o roadmap é seguido, a Polkadot é muito boa em transparência, é um projeto bem organizado, isso é super legal. É um projeto que teve um cuidado maior em regulação, então ela conseguiu ser considerada um software, né? Ela não é um valor imobiliário, um título, né? Uma security, como se diz em inglês. Isso é muito bom, porque abre espaço, por exemplo, para que firmas nos Estados Unidos se engajem com a Polkadot sem tanto receio. Isso é muito importante, justamente pelo papel dos Estados Unidos no desenvolvimento de tecnologias. Outra coisa é o framework Substrate, que é de boa qualidade e escrito em Rust. Então, apesar de ele não ser tão utilizado quanto o Cosmos SDK por corretoras, ainda assim ele é um framework de boa qualidade. E na prática é o Substrate que permitiu o desenvolvimento da Polkadot. Então existe uma imbricação, né, um interrelacionamento, as duas coisas estão muito ligadas. Então o Substrate foi tão bom o suficiente para permitir a Polkadot, e com isso ele na prática é tão bom o suficiente, né, para permitir que parachains sejam desenvolvidas e tenham boa qualidade, né? Tão boa qualidade quanto a cadeia principal, que é a Polkadot. Outra coisa legal, como eu havia comentado antes, é a governança sofisticada, bem organizada e menos conflituosa em relação a Cosmos, né? Você tem uma trajetória mais suave para atualizações e tal. Outra coisa é a segurança, que de fato existe e funciona. Então a Polkadot tem um ambiente de segurança compartilhada de verdade, você não tem uma concorrência entre diferentes cadeias propagadoras. A cadeia é uma só, é a Polkadot, e você utiliza o token DOT para você conseguir acessar essa segurança compartilhada. Então isso é muito bom também. Quando a gente olha para o staking na Polkadot, você tem uma demonstração de como o código também foi bem feito, de como a arquitetura foi bem feita, porque ele está dentro dos padrões que foram pensados lá atrás. Você tem mais ou menos 50%, e esse comportamento tem um bom equilíbrio, ele não tem oscilações bruscas ao longo do tempo. Isso garante que você tenha tanto a proteção da rede, quanto um ambiente que não tem uma liquidez muito represada, ou seja, você tem tanto a proteção quanto a utilidade. Isso é bastante importante para que essa economia digital desse conjunto de redes funcione bem. Por outro lado, esse ambiente permissionado, talvez somado ao mercado em baixa, ele criou nos leilões um contraste bastante grande, né? Porque você tinha ali um empenho na casa dos 20 milhões de dólares, e isso caiu para na casa aí dos 5 milhões. Claro que isso facilita o financiamento das parachains. Então, o pessoal lá atrás precisou se provar muito mais junto à comunidade para conseguir garantir uma vaga para se conectar à Polkadot. Mas, de qualquer forma, isso reflete um pouco dessa dinâmica econômica e mostra que o ecossistema hoje está num momento bem mais frio em comparação com 2022, com o primeiro quadrimestre, quando a gente estava no mercado superaquecido. Já caminhando para o final do vídeo, eu vou comentar rapidamente alguns projetos interessantes que valem a pena ser estudados ou que valem a pena serem minimamente olhados para quem gosta desse tipo de coisa de camada zero, acha que a interoperabilidade é o futuro para as blockchains. Então, por exemplo, na Polkadot, eu destacaria os seguintes projetos notáveis. A Acala, que funciona como um hub de liquidez de contratos inteligentes e também serve como um ambiente DeFi, né? Como eu expliquei, ela é usada para staking líquido, e por isso você já puxa aí uma série de aplicativos, né, ou de aplicações voltadas para finanças descentralizadas. A Asta, que é uma plataforma para desenvolvimento de contratos inteligentes, usando tanto uma EVM para facilitar a portabilidade de quem está vindo da Ethereum, por exemplo, e o OSM, que é o chamado WebAssembly, que te dá um pouco mais de capacidade de você utilizar outras linguagens, e aí o código fica em WebAssembly. Então é legal porque ela tem essa dualidade, digamos assim. Tem a Bifrost, que também é um outro ambiente de staking líquido que está concorrendo com a Acala, né? E como a Acala teve toda aquela polêmica da perda de paridade do dólar, né, que eles emitiam, teve uma certa perda de credibilidade, é bom que a gente tenha também um projeto como a Bifrost, que não só olha para a Polkadot, mas olha ainda para outros ambientes. Então você tem a capacidade de fazer staking líquido de Filecoin,
se conecta também com a Ethereum para você fazer staking líquido de Ether. Então é legal porque mostra também essa faceta da Polkadot de se conectar com outras redes que não tem absolutamente relação nenhuma com o Substrate ou com a própria Polkadot, né? E isso reforça aquela proposta de valor que eu falei no começo do vídeo. Tem a Moonbeam, que é um outro ambiente para EVM, mas esse é bem puro, digamos assim. Ela tem um papel muito mais forte de oferecer uma compatibilidade maior com a Ethereum, de você não ter concorrência dentro do projeto, por exemplo, para fornecer suporte ao WebAssembly, né? Então a Moonbeam seria o projeto mais voltado para EVM presente no ecossistema da Polkadot, que um tempo atrás se notabilizou porque a Lido, graças a Mixbytes, escolheu esse ambiente para fazer uma espécie de piloto, né? Eu digo piloto porque o projeto já não está mais na Lido, né? A Lido deixou de operar na Polkadot, na Kusama, mas a Moonbeam foi a plataforma escolhida e isso ajuda a dar uma noção, né, da credibilidade, do padrão XC20 para facilitar a utilização de token RC20 na Polkadot. Então é super legal porque mostra de novo o conjunto de tecnologias que estão sendo desenvolvidos, né? Então tem todo um lado promissor aí. A Manta, que é um projeto que entrou agora, mais recentemente, então pagou bem menos por um slot, né? E a gente vai poder acompanhar para ver se esse desenvolvimento no bear market nessas condições mais frias vai trazer bons resultados, né? Um projeto voltado para a privacidade e utiliza tecnologia zero knowledge, então também é legal para quem gosta de tecnologia de conhecimento zero, porque mostra outras capacidades para essa tecnologia, então é muito bacana de acompanhar. E também tem a Fala, que seria um ambiente computacional descentralizado, para você ter contratos, programas, você ter atividades computacionais que são feitas fora da blockchain. Então também é interessante de acompanhar esse desenvolvimento. Aqui eu estou mostrando um gráfico da Messari, que tem o capital travado total, né, o TVL, Total Value Locked. Então você tem esse travamento de capital oscilando muito forte entre a Kala, Moonbeam, Astar e Parallel Finance. Dá para ver aqui como a Moonbeam teve em alguns momentos um capital travado bem relevante, e isso é legal porque mostra que a Polkadot pode ser um ambiente competitivo para aplicações baseadas em linguagem Solidity e na máquina virtual da Ethereum. Já os desenvolvimentos notáveis de zonas na Cosmos, em relação a isso eu posso destacar a Osmosis, que é uma corretora descentralizada, né, nessa internet das blockchains, que é a Interchain, né? Então, a Osmosis se destacou bastante no ecossistema da Cosmos, né, pela interface, toda aquela ideia do cientista maluco, né, que é muito bonitinha, muito fácil de utilizar, tal. Funcionou bem, né, veio de fora, então funcionou legal no ecossistema da Cosmos e tem um espaço aí para ser mencionada. Outra que eu destacaria seria a Kava, que é um ambiente que talvez lembre um pouco o papel da Astar na Polkadot. Então ela é um ambiente para finanças descentralizadas e que também tem compatibilidade com o EVM. Então a gente vai ver aí se a Kava consegue disputar um pouco com a Astar, com a Kala ou com a Moonbeam, só que estando do lado da Cosmos. Tem também a Secret, que é uma rede pensada para a privacidade, com contratos inteligentes que tem uma pegada mais privada. Sempre polêmico esse tipo de projeto, né? Porque tem essa coisa da privacidade, da ofuscação, mas pode ser um desenvolvimento interessante para a gente acompanhar em termos tecnológicos mesmo, da mesma maneira que vale acompanhar uma Monero da vida quando a gente olha para outros tipos de blockchains, né? Tem também a Exelar, que é uma bridge para finanças descentralizadas. Hoje ela já está conectando mais de 30 blockchains, então parece que é um projeto que está num caminho legal. Acho que vale a pena acompanhar também, até mesmo por ser um tipo de pilar indispensável, né, dentro da arquitetura da Cosmos, né, ter esse tipo de bridge acaba sendo indispensável. É um pilar importante para levar a liquidez de fora da Cosmos para dentro da Cosmos. Tem também a Cash ou Acash, que é uma espécie de nuvem, é diferente da Fala, né, quando a gente fala de computação distribuída ou de fazer computação off-chain, é um outro tipo de proposta. Eu diria que ela lembra mais as nuvens da Amazon ou do Google. Então é uma tentativa de fazer aí um data center na nuvem, só que com uma proposta mais aberta e baseada em blockchain. Então também é interessante de acompanhar esse projeto. E finalmente a Stride, para fornecer staking líquido, que é um setor que tem crescido bastante, né? Como vocês já devem ter acompanhado aqui nos nossos vídeos sobre Lido, nas nossas discussões sobre Eigenlayer e outros projetos. Então, acho também importante olhar para uma zona como a Stride. Ela não é a única, tá? Tem outras que também fazem isso, como a Quicksilver,
mas eu acho que é interessante olhar esse tipo de projeto. E a Strides, como a gente viu ali quando eu mostrei as zonas, ela tem uma pegada bem forte em termos de volume, né, de transações pelo protocolo IBC. E agora chegou o momento final desse vídeo, o momento mais esperado. Vale a pena investir nesses ecossistemas? Bom, dentro da visão da Mercúrios, então no caso da Polkadot, até vale a pena desde que você não empenhe muito capital, porque ela tem ainda muito risco, né? É um ambiente que, apesar de ter toda essa sofisticação, quando a gente olha para Ethereum, para a disputa das segundas camadas, enfim, para todos os desenvolvimentos que têm ocorrido nos últimos anos, é um ambiente muito mais incerto. Por isso, é preciso cautela, mas dadas as questões que eu coloquei todas, de arquitetura, governança, tecnologia, vale a pena alocar um pouco. Já dentro da mesma visão da Mercúrios, com a Cosmos isso já não acontece, né? A gente acaba não vendo razão para alocar capital na Cosmos. Pode ser que talvez no futuro algum projeto isoladamente se destaque lá dentro, e aí a gente acabe pensando em colocar uma posição nas nossas carteiras. Mas hoje, pelo que a gente está vendo, a Cosmos apresenta uma simetria de risco ainda maior, e aí deixa de fazer sentido, tudo bem? Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Esse aqui provavelmente ficou um pouquinho maior em comparação com os outros. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, deixa o like, compartilhe o vídeo e já vai comentando qual outro tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no canal da Mercúrios. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!